Vamos dar continuidade aos conceitos básicos de orientação a objeto. Na segunda aula sobre programação orientada a objeto, a gente iniciou ali a construção, a criação de uma classe chamada carro. Nós criamos atributos, ou seja, características desse meu objeto, e criamos também um construtor aqui, que foi explicado na aula anterior. Então, dando continuidade, a gente precisa também criar pelo menos aí um método, 2 métodos, para a gente fazer um exemplo aí, para a gente fazer uso dessa classe, Então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um comentário aqui. Vamos colocar métodos. E vamos criar um método aí. Tá, vamos pensar assim. O carro, a classe carro, como eu já havia falado, uma classe é a especificação para construir um objeto, É um gabarito, um modelo para construir um objeto. Eu tenho aqui algumas características, como marca, ano, modelo, certo? Então, isso são os estados do objeto, Então, vocês vão ver em alguns livros aí que essa definição, que eu acho corretíssima e até a melhor, na realidade, que são os estados de um objeto. Por que estados? Porque a gente vai manipular esses valores, manipular esses dados, A marca, a gente vai manipular, cada objeto que a gente criar, a gente vai ter marcas diferentes, anos diferentes, modelos diferentes, certo? Então, é o estado do objeto, são as características que ele possui. Agora, mas só que não é só isso que um carro tem, Fazendo uma analogia com o nosso mundo, com a vida real, o carro ele tem uma funcionalidade, ou seja, ele tem um comportamento, ele tem uma utilidade. Então, ele faz alguma coisa. Então, os métodos, o método é aquilo que o objeto faz. São os comportamentos, são as ações que um objeto pode ter. E qual ação que um carro pode ter? Qual o principal? Acelerar, levar, transportar a gente para algum lugar, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Um carro, ele possui velocidade, ou ele pode estar parado e adquirir velocidade. Ele pode parar, Ele pode fazer tudo isso aí. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar, então, um outro atributo. Vamos chamar ele de velocidade. Só que agora eu vou querer fazer alguma continha com isso aí. Aumentar a velocidade desse carro, diminuir a velocidade dele, certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar um tipo numérico para a gente fazer essas contas. Para facilitar, normalmente aí se usaria aí um ponto flutuante, ou seja, números com casas depois da vírgula, com ponto decimal, Por exemplo, 10.32, 10,32, Então, mas só que para facilitar, vamos utilizar um valor inteiro. Vamos utilizar aí um valor inteiro e vamos chamar ele de velocidade. Porque a ideia aqui é só aprender conceitos, tá? É só aprender conceitos básicos, Velocidade. Ok? Então, aqui eu declarei um atributo, uma variável aqui, velocidade, que é do tipo inteiro, certo? Aqui não tem valor nenhum. Como eu havia falado na aula anterior, o construtor também serve para inicializar variáveis. Então, eu poderia muito bem vir aqui dentro do meu construtor, que eu já expliquei para que serve. É só vocês, quem não assistiu a aula anterior, é só assistir as aulas anteriores, vocês vão entender isso aí. Então, aqui eu vou também fazer uma chamada this ponto, ou seja, este atributo, chamado velocidade, que é do tipo inteiro, da classe carro, da mesma classe, aqui, vai receber o valor 0. Por que isso? Porque toda vez que eu construir um objeto, depois a gente vai fazer uma classe testadora, A gente vai fazer uma outra classezinha para a gente criar objetos. E quando eu fizer isso, quando eu criar um objeto, eu estou dizendo assim, olha, ele vai passar primeiro pelo construtor, certo? Vai passar 3 parâmetros, atribuir os valores que eu estou passando, que seria a marca, o ano e o modelo, e também ele vai
atribuir o valor 0, um valor inicial. Ele vai atribuir um valor inicial para essa minha variável velocidade, certo? Esse meu atributo vai ter o valor 0. Essa variável vai iniciar em 0. Toda vez que eu der um new lá, que nós vamos aprender como é que faz, eu estou criando um objeto dessa classe, ele vai setar, ele vai atribuir o valor 0 na mesma hora que foi construído ali o objeto, beleza? Para depois fazer alguma coisa com isso, ok? Então, beleza. Então, inicializei aqui essa variável que a gente acabou de criar, velocidade, beleza? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e criar um método. O que o carro faz? O método é o comportamento, são as ações de um objeto. Esse objeto carro, que a gente conhece, ele acelera, certo? Então, vamos criar aí um método e vamos chamar ele de acelerar. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Existem métodos que retornam valores e métodos que não retornam valores. Então, existe uma palavrinha aí que vocês vão decorar aí, chamada void. Void significa o quê? Quando eu tenho void dentro do método, significa que ele não retorna nada para quem chamou. Então, para aquele objeto que está chamando lá, esse método lá, ele não vai retornar nenhum valor. Isso que quer dizer essa palavrinha. Você poderia até colocar public void lá, mas não precisa. Só coloca que ele vai ser para o padrão público. Então, void, você vai colocar acelerar, certo? Abrir e fechar parênteses, né? E vai abrir e fechar chaves, ok? Beleza. Aí o que a gente pode fazer aqui? Só para fazer uma coisa bem fácil de entender, bem simples aí, tá? Vamos fazer o seguinte. Quando um objeto do tipo carro fizer uma chamada, invocar, né? Quando ele invocar ou acelerar esse método, ele vai fazer alguma coisa. Seria interessante ele aumentar a velocidade. Ele iniciou em 0. A velocidade iniciou em 0, porque quando eu criei esse objeto, no meu construtor, eu já inicializei a velocidade com o valor 0. Então, eu quero aumentar, né? Normalmente o carro está parado, a gente vai aumentar a velocidade. Vou aumentar de 10 em 10, tá? O valor dessa velocidade. Toda vez que eu chamar esse método acelerar, vai aumentar em 10 aquele valor. São 9 começou da em noite, 0. em ponto. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e fazer da mesma forma que a gente fez, né? This, ou seja, eu estou indicando que esse atributo é desta classe, né? E estou procurando ele aqui, ó, velocidade, que é do tipo inteiro. Beleza? Estou dizendo isso aqui, ó. Então, pega lá para mim esse atributo, essa variável, e aumenta o valor. Como que eu faço isso? Como eu faço o incremento? Existe aqui um operador que ele aumenta, ele pega o próprio valor e aumenta o valor numa medida que eu quiser. Então, aqui eu vou colocar 10, tá? Isso aqui é a mesma coisa, esse operador aqui, ó, é a mesma coisa que, quer ver? Eu vou só colocar em cima aqui só para vocês entenderem. Quando a gente tem uma variável assim, ó, velocidade, recebe velocidade mais alguma coisa, certo? Mais 10, um exemplo. É a mesma coisa. Então, eu pego o próprio valor, mais eu pego o valor que eu já tenho da velocidade e somo esse valor com 10 e atribuo novamente essa variável. É isso que eu estou fazendo. Então, eu estou pegando, se eu tenho 0, somei com 10, ele vai ficar com 10. Aí eu vou e atribuo a essa mesma variável o valor. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa, só que de uma maneira mais fácil. Então, isso aqui foi só para explicar, tá? Só para explicar o que é esse mais igual. É um operador que vai pegar o valor que está no momento e vai aumentar no valor que eu quero a mais, né? Eu estou incrementando. Então, aqui se está 0, ele vai pegar o 0 e vai somar com 10 e pegar esse 10, o resultado, e atribuir esse novo valor à mesma variável aí, certo? É isso que ele está fazendo. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer aqui também, o carro precisa parar, né? Então, vamos fazer aqui um
um método chamado frear aqui, que ele vai parar o carro. Vai diminuir a velocidade, certo? A gente vai chamando aí o método frear até ele chegar no zero, né? Até ele parar, né? Então a gente pode aumentar ou diminuir aí a velocidade dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o inverso, né? This.velocidade menos igual. Ou seja, estou pegando o valor que está atualmente e diminuindo 10 e atribuindo esse valor novamente lá para a variável. Então, mas vamos fazer o seguinte, não vamos aumentar 10, né? Porque o carro ele tem uma desaceleração bem mais lenta. Vamos colocar aqui 2. Vamos colocar 2. Então, toda vez que eu desacelerar, ele vai diminuir em 2. Se eu der 5 desaceleradas lá, vamos dizer, freadas, né? Ele vai chegar no zero, né? Aí o carro para. Então, essa seria a ideia. É só um teste, tá? Só para entender aqui como construir o basicão aí de uma classe. E usar essa classe aí, que nós vamos ver como é que faz isso aí. Então, a gente já criou o gabarito, né? A classe, a especificação, o modelo, o gabarito para construir aí esse objeto. Então, isso é muito mais importante do que a gente ficar. Então, há uma preocupação muito grande aí do pessoal querer, o aluno querer já executar coisas, né? Isso não interessa agora. A gente está fazendo o quê? A gente está pegando, a gente está primeiro construindo esse gabarito para depois a gente usar, a gente tendo uma especificação para o objeto, depois a gente vai fazer os testes, que é agora, correto? Então vamos lá, clica lá no pacote do projetinho lá, escolhe lá, vai lá em New, Class. Então, a gente vai criar uma classe e a gente vai chamar ela de principal. Principal. Beleza. Principal. O que é essa classe aqui? É uma classe testadora. É aqui que eu vou fazer as chamadas lá, a criação do objeto e as chamadas lá para aqueles métodos que a gente acabou de criar. Então, em Java, como eu já havia falado na última aula, em sala de aula, a gente precisa de um método main, que é um método aí para a gente inicializar, startar aí a nossa aplicação Java. Então, não importa o tamanho do seu projeto, você só vai precisar de um método main, somente um método main. Então, esse método main vai inicializar aí a nossa aplicação e ali a gente vai conseguir construir aquele objetinho lá que a gente acabou, um objeto do tipo da classe carro, da classe que a gente acabou de criar, beleza? Então, ó, se não quiserem digitar public static, void, main, string e tal, o que a gente faz? No Eclipse, só escrever main e Ctrl barra, ele já vai aparecer lá um atalho, ó, né? Ou digitar public static, void main, string args, na realidade isso aqui é uma matriz aqui de string, né? Então, na realidade, isso aqui podia ser qualquer nome, né? Aqui poderia ser qualquer coisa, mas vem escrito args aqui, tá? Então beleza aí. Vamos continuar. Então, isso aqui para que serve esse método main? Para a gente startar aí, para a gente poder utilizar nossas classes aí, fazer essas chamadas aí, comunicação entre objetos aí de classes diferentes. A gente vai fazer essa inicialização nessa classe principal aí, certo? Que é a minha classe testadora que a gente fala. Então vamos lá, vamos testar o que a gente acabou de fazer. A gente tem uma classe carro. Então vamos criar um objeto do tipo carro, certo? Então como é que a gente faz isso? A gente vai colocar o nome da classe carro, lembrando que a primeira letra é maiúscula, né, da nossa classe lá. E vamos colocar lá C1, carro 1. Poderia ter vários objetos, né? Vários objetos representando carros diferentes, né? Agora, o que eu faço agora? Eu vou pegar, tem uma palavra chave chamada new, né? Que quando eu dou um new, eu estou dizendo assim, ó, crie um novo objeto. É isso que eu estou fazendo, certo? New o quê? Carro,
né? Ele pergunta, mas novo o quê? Que objeto? De qual classe? Certo? Da classe carro. Concorda comigo? Então, isso aqui, o que, ó. Por que deu esse errinho aqui, ó? Porque lembra que no construtor a gente definiu que eu quero, quando for criado um objeto, tipo carro, ele me obrigue a passar 3 valores, que é a marca no modelo. É isso que ele está fazendo, né? Se eu não tivesse colocado nada aqui dentro, onde que está o construtor? Lá na minha classe. Ó. Se eu não tivesse colocado parâmetro nenhum aqui, ou não tivesse feito nenhum construtor aqui, implementado, né? Se eu não tivesse implementado o construtor que já existe nele, né? A gente não enxerga, mas ele está lá. Se eu não tivesse implementado nada nesse construtor, ele não ia me dar esse errinho aqui. Ele dá porque ele quer 3 valores. Que valores? Esses valores aqui. Então eu estou obrigando, quando eu der um new lá, né? Quando eu der um new, estou criando lá um objeto do tipo carro. Ele percebe, né, a nossa IDE percebe ali que esse construtor ele tem 3 atributos e ele quer que você passe lá um argumento, lá, os valores, certo? Então vamos colocar os valores, concorda comigo? Então que valor que eu vou colocar aqui? Eu posso colocar Fiat ano 1960. 1960 é inteiro, né? Então não posso colocar isso aí. A gente tinha colocado como inteiro. E Uno, a marca. É isso que eu fiz, ó. Fiat, por que eu coloquei entre aspas? Porque quando eu coloco entre aspas, eu estou dizendo que ela é uma string, certo? É uma cadeia de caracteres. Aqui eu não coloquei nada porque é um tipo inteiro. Como que eu sei isso? Porque o meu construtor aqui está definindo isso, ó. Por isso que a gente chama que é uma especificação para construir um objeto. Ele está dizendo como que deve ser feito esse objeto, como que ele deve ser criado. E o terceiro parâmetro, que se refere a esse carinha aqui, ó, é a marca, que também é uma string. Correto? Então agora vamos testar o método acelerar. Correto? Como é que a gente faz? A gente já tem um objeto, ó. Aqui a gente já tem um objeto. Então vamos colocar aqui, ó, criando um objeto. Beleza? Criando um objeto. Agora nós vamos usar esse objeto. Como que a gente vai fazer isso aí? A gente vai pegar, aqui é o nome do meu objeto, ó. C1 é o meu nome. Aqui é a classe. Eu estou dizendo assim, ó, esse carinha aqui, esse objeto é do tipo carro, tá? É um objeto do tipo carro. Então eu já tenho o meu objeto de tipo carro. Agora eu vou usar ele. Então eu pego o nominho dele, que é C1, que é o nome dele. Dou um ponto. Esse ponto é como se fosse um controle remoto para acessar uma referência, tá? Porque em Java a gente não acessa assim os bytes diretamente. A gente acessa uma referência àquele objeto. Daí, quem sabe, em próximas aulas eu explico o que é isso aí, variável de referência, né? É como se fosse um controle remoto para acessar o caminho, né? Qual que é o caminho? Qual que é o endereço? Onde que ele está, esse objeto aí? Não necessariamente os bytes lá que representam o valor, mas sim os bytes que representam o caminho, uma forma de acessar, melhor falando, né? A forma de acessar. Então, quando eu dou um ponto aqui, é um controle remoto, ó. Acesse para mim o método acelerar. Ok, ele acessou esse método aqui. Ele está invocando aquele método, certo? Estou chamando aquele método, estou usando ele. Da onde vem esse acelerar? Ele vem da minha classe. Se eu construir um objeto do tipo carro, eu estou chamando coisas, métodos, atributos lá da minha classe carro, obviamente. Tá? Então, se eu clicar Ctrl e apertar aqui com o botão esquerdo do mouse, ele vai aparecer, ó, ele vai diretamente lá para o método que ele está chamando. Ó. Então, aqui eu estou invocando esse método dessa classe, ó, da classe carro. Eu estou chamando isso aqui. Ele vai para essa linha 21.
Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou invocar o método uma vez só e vou imprimir alguma coisa aqui, tá? Como é que eu faço? Se eu digitar a palavra Salt, Ctrl/ no Eclipse, ele já digita tudo para você. Então, esse comandinho aí para a gente imprimir alguma coisa aí no nosso console, tá? System.out. Então, .print ln. Ou ln é para ele pular a linha, né? Se eu colocar só print, ele não pula a linha. Então, vamos lá. Esse comandinho aí para a gente poder imprimir alguma coisa na tela. Então, a gente pode colocar assim, ó. Acelerando, né? Alguma coisa assim, né? Acelerando e de repente mais alguma coisinha embaixo aqui, a velocidade é daí igual, né? Ou só é, né? Aí o que eu faço? Aqui eu tenho uma string aqui. Se eu quiser uma variável, né? Fazer uma concatenação, não do caractere, né? Só juntar variáveis de tipos diferentes aí, né? Concatenação normalmente a gente faz com os tipos caracteres. Mas aqui eu estou colocando uma outra variável de tipo diferente ali, né? Que não é string, né? Que eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a velocidade do meu carro lá, que está representada por um atributo chamado velocidade, que está lá na nossa classe carro. Mas como é que eu vou acessar isso aí? Uma forma que não é muito correta, né? Porque a gente tem que encapsular, proteger aquele dado da classe, mas não vamos falar sobre isso. Vamos acessar direto, né? Só para a gente entender. A gente vai pegar o objeto C1, ponto, e a gente vai escolher o atributo velocidade. Ó, só para saber que velocidade que ele ficou depois de eu acelerar. Certo? Então, ó, lógico, aqui a gente teria que depois, vocês podem aprender aí sobre encapsulamento, né? Tem que proteger essas informações lá na classe, né? Senão, qualquer classe acessa direto aquele objeto ali, aquele atributo e altera o valor, né? Então, eu teria que proteger isso aí, mas isso é assunto para outro dia. Beleza? Então, aqui eu estou pegando o valor da velocidade, ou seja, o valor do atributo daquele objeto, aqui, ó, né? Velocidade. Estou pegando aquele valor. Então, a gente vai imprimir isso aí na tela. Então, note que aqui eu acelerei. Quando eu construí o objeto, ele iniciou em 0. Ó. Como que eu sei? Porque o meu construtor aqui eu disse que é 0, começou em 0. Só que eu chamei o método acelerar. E esse método acelerar aumenta o valor da velocidade em 10. Então, aqui vai ter que aparecer o valor 10, senão está errado. Então, clica com o botão direito do mouse, Run as Java Application. Então, beleza, ó, apareceu lá, acelerando, a velocidade é 10. E se eu colocar mais um método aqui, mais uma chamada no método? Estou invocando ele 2 vezes, certo? O que vai acontecer? Ele vai aumentar, ele vai pegar o valor que já estava e somar em 10, vai dar 20, certo? Vamos rodar de novo, 20. Agora, vamos frear. Vamos pegar aqui, a gente tem um outro método, né? C1 ponto frear. Agora, quanto que tem que ficar? Vamos olhar na nossa classe, ó. Na nossa classe, o método frear, ele diminui o valor que está atual em 2 unidades. Se eu estou com 20, ó, acelerei, ele estava 0, ele iniciou em 0. Vamos ver se iniciou em 0 mesmo? Antes de tudo aqui, ó, vamos imprimir aqui, ó. Vamos fazer assim, só para testar, para provar aqui para vocês que ele começou em 0, porque no construtor eu inicializei em 0. Então, vamos colocar assim, ó, velocidade inicial. Né? Aí, eu vou colocar aqui, ó, C1 ponto velocidade. Por quê? Porque aqui eu não aumentei ainda nada, não chamei nenhum método. Eu não mudei o estado daquele atributo, certo? Eu não mudei o estado daquele atributo. Ele continua 0 porque eu defini isso aqui no meu construtor, ó, certo?
Então, aqui ele tem que imprimir 0, depois ele tem que acelerar, vai ficar o valor 10, aí acelera, aumenta mais 10, fica 20, aí freia, vai reduzir em 2, que tem que ficar 18. Então, tem que aparecer na tela 0, né? E depois o resultado final aqui, depois de eu acelerar 2 vezes e frear, que tem que dar 18, certo? Então, vamos ver lá se está correto. Run. Vamos rodar, olha lá. Velocidade inicial 0, né? Por quê? Só para provar ali que ele começou com 0 no construtor. Acelerei 2 vezes, aumentou para 20, freiei uma vez e ele diminuiu para 18. Se eu frear de novo, ele vai para 16 e assim por diante, né? E assim por diante. Ok? Então ele vai diminuindo. Então, olha, ele vai para 16. Então, eu estou manipulando aí o comportamento aí desse objeto, certo? Estou manipulando. Aqui no caso, a gente fez um acesso direto aqui, né? Porque não vem ao caso falar sobre encapsulamento, né? Então a gente está acessando diretamente ali, mas normalmente a gente faz um encapsulamento ali, o get, o set, para acessar esses atributos. Mas isso fica uma próxima vez aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e que o vídeo seja útil para vocês aí. Até mais.